Fala pessoal, bem-vindos à Love Matemática, eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Galera, dois avisos antes de começar a nossa aula de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as novidades. E aqui na descrição tem um link com a lista de exercícios dessa aula, que é a mesma da anterior, tá? Essas questões estão na mesma lista da última aula, então se você já pegou da última aula, não precisa pegar de novo porque a lista é a mesma, ok? Aula 12, essa aula é uma aula de questõezinhas do PISME, tá? Então na última aula nós vimos uma maneira de obter a equação da reta utilizando um ponto conhecido e o coeficiente angular. Hoje nós faremos a aplicação disso em questões do PISME. Tá passando um carro de som aqui perto. Tá ouvindo? Vou ter que falar porque senão pode dar problema, né? De direitos autorais. Mas vamos lá então, ó. Vou colocar a questão para vocês aqui. Então, questão do PISME. No plano cartesiano, a reta R intersecta os eixos coordenados nos pontos A e C, conforme a representação gráfica abaixo. Sendo O a origem dos eixos e B pertencente à reta R, considere a medida do segmento OB igual a 3, AOC igual a OBC, que é igual a 90, e BOC igual a 30. A equação reduzida da reta R é dada por... Então, pessoal, algumas coisas importantes aqui que nós temos que destacar. Ele disse que a reta R intersecta os eixos nos pontos A e C. Então, ó, esse ponto A está no eixo Y, então ele tem o formato 0 e eu coloquei X aqui, né? YA é 0 e YA, e o ponto C seria um ponto da forma XC e 0. Aí, além disso, o segmento OB, que não é o absorvente, é igual a 3. Esse segmento é 3. E aí, ó, o ângulo AOC, ou seja, AOC, é o ângulo que o O enxerga o A e o C, é 90 graus, obviamente, né, porque os eixos são perpendiculares. É igual ao OBC, então OBC é o ângulo que o B enxerga o O e o C. Então aqui também é 90 graus, tá? E o BOC, esse ângulo aqui, ó, é igual a 30, ok? Então temos 90, 30. E aí ele quer a equação da reta R. Então, pessoal, é um caso assim bem clássico, que a gente precisa descobrir um ponto e a inclinação da reta. A inclinação, ela tá até que bem fácil de descobrir pelo seguinte, ó. Nós temos um triângulo aqui, que aqui mede 90, aqui mede 30, tá? Nós poderíamos usar o teorema do ângulo externo, mas tem gente que não guarda esse teorema. Então a gente pode guardar a ideia da soma dos ângulos do triângulo, que é 180. Se eu tenho 90 e aqui eu tenho 30, já tenho 120. Para completar 180, aqui falta 60. E aqui seriam ângulos suplementares, porque aqui nós temos uma reta e o ângulo, vamos dizer assim, o ângulo que está sobre uma reta toda aqui, de um lado, é 180. Se eu já tenho 60, esse ângulo aqui mede 120, ok? Então, o ângulo que a reta faz com o eixo X, lembrando, para quem não viu a última aula, veja, é o ângulo que você obtém partindo do eixo X até encontrar a reta. Então, é no sentido anti-horário, né? Então, esse ângulo aqui vai ser de 120, tá? Então, nós já sabemos que o ângulo é 120, o coeficiente angular, ele é definido como a tangente daquela inclinação, tá? Então, tangente de 120 é a mesma tangente do 60, só que com sinal trocado. No caso aqui vai ficar menos raiz de 3, ok? Então, o M é menos 7,3. Falta definir algum ponto, tá? Eu aconselho vocês a utilizar esse triângulo de baixo, porque repara, o XC ele está exatamente a uma distância de XC da origem. Isso aqui mede XC, ó. Esse segmento aqui, esse lado, mede XC. Esse lado ele vem a ser a hipotenusa, tá? Ó, triângulo, ó, ângulo reto, hipotenusa.
E eu tenho o cateto, aí depende do que você quer usar. Se eu usar o 30, é o cateto adjacente. Se eu usar o 60, é o cateto oposto. Mas aí é indiferente. Vamos usar o 30 aqui, né, que é o que foi informado. Então eu tenho 30 graus, eu tenho o cateto adjacente, que era a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a relação é o cosseno. Então, o cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente, que ali no caso é 3, sobre a hipotenusa, que é o xc. Pessoal, cosseno de 30, se o professor aqui não se engana, o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, ok? Então, raiz de 3 sobre 2. Resolvendo isso aqui, né, multiplicando cruzado, vai ficar raiz de 3 xc é igual a 6, tá? Multiplicando os dois lados por raiz de 3, a gente vai obter, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3xc é igual a 6 raiz de 3. Então, o xc vai ser 6 raiz de 3 sobre 3, que aqui no caso é 6 por 3 é 2, 2 raiz de 3. Esse é o xc. Então, o nosso ponto C ali, ele é 2 raiz de 3 e 0. Agora sim, eu tenho o coeficiente angular, que era menos raiz de 3. Tenho um ponto, que é 2 raiz de 3 e 0. Podemos usar aquela expressão do y menos o y do ponto é igual a m vezes o x menos o x do ponto. Sendo que esse nosso ponto P aqui vai ser o C, na verdade, né? Então fica y menos 0 é igual a menos raiz de 3 vezes x menos 2 raiz de 3. O y então vai ser igual a menos raiz de 3 vezes x é menos raiz de 3x. Menos raiz de 3 vezes menos 2 raiz de 3, primeiro, menos e menos é mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. 2 vezes 3, 6. E aqui nós chegamos na equação reduzida daquela reta, ok? Se você for olhar as opções, aqui resolveu inverter, né, para não confundir. A letra está antes da raiz. Então, ó, quem que tem mais 6? São essas duas aqui, ó. E quem que está com a raiz de 3? É essa. É a letra C. Beleza? Tranquilo? Dúvida aqui, ó. Se tiver dúvida aqui é porque foi raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Isso aqui fica 2 raiz de 9, que é 2 vezes 3, que é 6, ok? Caso tenha ficado a dúvida, né, naquele cálculo do lado ali. Beleza, pessoal? Segunda questão e última de hoje. Esse vídeo aqui é curtinho. Dada uma reta R no plano... Isso aqui é um livro, isso aqui parece matéria, né? Dada uma reta R no plano, seu coeficiente angular MR fornece sua inclinação em relação ao eixo das abscissas e é definido pela tangente de θ, onde o θ está entre 0 e π. O π corresponde a 180, tá? E o θ é diferente de π sobre 2, tá? Que não é 90. Sendo θ o ângulo que a reta R forma com o semi-eixo positivo das abscissas. O coeficiente angular pode ser facilmente calculado se conhecemos dois pontos Pxp, yp e Qxq, pertencentes à reta R. De fato, MR é igual ao MQ sobre o MP, que é aquela diferença do y sobre a diferença do x. Nós vimos isso na aula anterior, tá? É praticamente a mesma figura, a mesma ideia. Dados 3 ou mais pontos no plano, dizemos que eles são colineares se pertencem a uma mesma reta. Usando a noção de coeficiente angular, verifique se os pontos A, menos 1 e 2, B, 1 e 3 e C, 6 e 6 são colineares. Pessoal, qual que é a ideia da questão? Ó, 3 pontos são colineares, já vimos isso, se eles estão na mesma reta.
A gente viu como determinar essa questão da colinearidade usando o determinante. Se for zero, é a mesma reta. Se não for zero, é triângulo, tá? Aqui está pedindo para usar o coeficiente angular. Então, pessoal, para que a gente tenha a mesma reta, primeiro os pontos têm que ter a mesma direção, tá? Eles têm que, a reta que passa por eles tem que ser o mesmo ângulo. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar, por exemplo, primeiro, a reta que passa pelo A e B, ok? Vou pegar essa reta AB aqui. Vamos calcular o M do AB, usando a noção aqui do coeficiente angular. Então, primeiro, diferença de y vai ficar 3 menos 2. E diferença de x é 1 menos 1. 1 menos 1. Ok? 3 menos 2 é 1. 1 menos 1 fica 1 mais 1, que é 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular da reta que passa pelo A e B é 1 sobre 2. Beleza? Agora fazendo o BC. Vamos fazer então o M do BC. Delta Y vai ficar 6 menos 3. O delta X, 6 menos 1. 6 menos 3 é 3. 6 menos 1 é 5. Então o que acontece? Ó, essa aqui é a reta B, ou seja, reta, só para a gente poder deixar bem claro, que passa por A e B, tá? E essa aqui do BC é a reta que passa por B e C. O que tem em comum entre as duas retas? Ambas passam pelo ponto B. Então nós temos duas retas que passam pelo ponto B. Os coeficientes delas são diferentes. Então, o que a gente conclui disso daqui? Você tem uma reta que passa pelo B e também pelo A, que tem um coeficiente. Tem uma reta que passa pelo B e pelo C, que tem outro coeficiente. Então, a gente conclui o quê? Que não é a mesma reta, tá? Nós temos um ponto em comum, mas temos duas retas diferentes. Então, se nós temos duas retas diferentes, nós concluímos que A, B e C, eles não são... Pessoal, desculpa a letra, tá? Colineares, tá? Aqui você entende que eu uso muito a letra palito ao invés da cursiva, mas, enfim. O A, B e C não são colineares, porque o M do AB, ele é diferente do M do BC. Para que os pontos fossem colineares, tá? Para que estivessem alinhados, tinha que ser a mesma coisa, porque se você obtém uma reta que passa pelo AB tendo a mesma inclinação da reta que passa pelo B e C, como você tem um ponto em comum, a reta seria a mesma. Então a reta incluiria o A e o C. Mas são duas retas distintas, tá? Então os pontos não são colineares. Não tem uma linha que passa nos três pontos ao mesmo tempo. Beleza? Ok, pessoal. Hoje aí, ó, vai dar 14 minutos. Essa aula foi bem rapidinha, não teve muita coisa assim. Espero que você tenha entendido, tá? Qualquer dúvida deixa no comentário. Se eu falei muito rápido, desculpa, mas eram questões um pouco mais diretas, tá? Mas bem importantes. Se você gostou, deixe seu gostei, inscreva no canal se não for inscrito. Próxima aula, nossa aula 13, vai ser sobre posições relativas entre retas. Aula também de suma importância. Aguardo vocês aqui. Obrigado para quem assistiu. Até a próxima. Valeu!